Pessoal, essa aula agora a gente vai falar de equilíbrio iônico. A gente já falou de equilíbrio normal, mas o equilíbrio iônico ele tem uma característica, né? Ele envolve o quê? Íons. Então, como ele envolve íons, ele vai estar diretamente envolvendo quem aí? Cargas. Então, a gente tem aqui praticamente vários equilíbrios. A gente tem o Ka e tem o Kb, que é um equilíbrio envolvendo um ácido e uma base. A gente tem o equilíbrio chamado Kw, que envolve, é o produto iônico, né? Envolve o equilíbrio da água. E a gente tem o Kps, que envolve quem? Sais. Então a gente vai trabalhar basicamente no equilíbrio entre ácidos, bases e sais. Então vamos falar um pouquinho de cada um. Quando a gente fala aqui de ácidos, a gente tem que lembrar a seguinte característica. Se eu tiver um ácido aqui qualquer, H, ele entra em equilíbrio liberando quem? H+, mais A-. Isso é uma característica de um ácido. Se você for trabalhar com a base, por exemplo, seria basicamente isso daqui, ó, XOH. Então ele entra em equilíbrio, vai ficar assim, ó, X mais OH-. Então eu posso calcular o equilíbriozinho aqui. Posso, sem problema. Tanto posso calcular o equilíbrio, que é o K para o ácido. É só você pegar no sentido direto a concentração de H+ vezes a concentração de A-. Lembrar sempre que se tiver coeficiente é o expoente das concentrações, dividido pela concentração de HA. Se você for pegar uma base, então eu vou chamar de Kb. Concentração de X+ vezes OH-, porque eu vou trabalhar o sentido direto, dividido por XOH. O que é que eu preciso ter de característica? Né? Aqui eu teria como calcular o equilíbrio para um ácido e aqui o equilíbrio para uma base. O raciocínio é o mesmo. O que é que você vai fazer aqui? Você vai trabalhar bem simples. Você vai pegar as concentrações da quantidade de hidrogênio e vai multiplicar pela quantidade de ânion dividido pela quantidade inicial dos ácidos. Então eu posso afirmar o seguinte: quanto maior o valor do Ka, maior a chamada força ácida, quer dizer que ele vai ter uma maior liberação. Mas isso é fácil de observar, porque quanto mais hidrogênio libera, tá vendo? É diretamente proporcional aos hidrogênios. Quanto mais hidrogênio libera, maior essa força ácida. Do mesmo jeito a base, quanto maior o valor da constante básica, maior seria a chamada força básica. Então é muito comum a gente trabalhar esse mecanismo, tanto trabalhando com um ácido como trabalhando com uma base. Então eu posso calcular isso aí? Posso, e sem nenhum probleminha. Por exemplo, se eu tiver um ácido A que tem um Ka, por exemplo, igual a 1,5 vezes 10 a menos 2, por exemplo, e tiver um ácido B que eu tenho aí um Ka, por exemplo, de 2,8 vezes 10 a menos 8. Então, se eu perguntar quem é que é maior, eu posso afirmar que o ácido Ka, que eu vou chamar isso aqui de 1, né, e de 2 ou de B, né, que o ácido A, consequentemente, ele é muito maior se comparado um Ka do ácido B. Então, eu já posso observar que esse ácido A aqui, ele seria muito mais forte do que o ácido B. Aí você diz por quê? Porque ele tem uma maior constante de equilíbrio, isso quer dizer que ele está mais ionizado. E a gente pode afirmar que para um ácido, quanto maior essa concentração de hidrogênios livre, maior vai ser a sua força ácida, o seu poder de corrosão. Então, quanto mais ionizado o ácido tiver, maior seria esse mecanismo. Outra coisa importante é o que a gente chama de lei da diluição de Ostwald. Ele trabalhou o seguinte: essa lei da diluição, ela vale especificamente para quando você tiver isso aqui, ó, monoácidos ou monobases, o quê? Fracos. Quando eu digo fracos, isso aqui quer dizer que um grau de ionização menor que 5%. Aí a gente considera isso como sendo o quê? Fraco.
Aí você diz, por que eu posso trabalhar? O que foi que o Gustavo fez? Ele apenas criou uma expressão matemática onde ele diz que a gente pode calcular o Ka e pode calcular o Kb para um ácido fraco. Qual seria a expressão matemática? É só você pegar o grau de ionização e multiplicar pela sua molaridade. Então eu posso trabalhar ela dessa seguinte maneira. Seria o grau de ionização ao quadrado vezes a molaridade do ácido. Do mesmo jeito que eu posso calcular para o Kb. Seria o grau de ionização dessa base vezes a sua molaridade. Porque a lei geral da expressão do Ostwald seria o seguinte. Você calcularia aí para a monobase da seguinte maneira. Seria alfa ao quadrado vezes a molaridade dividido por 1 menos alfa. Como ele é muito fraco, isso aqui é muito pequeno, é isso? Pelo fato de ser fraco, então praticamente esse valor aqui muito pequeno ficaria praticamente dividido por 1, que se resume basicamente nessas duas expressões aqui que a gente trabalha. Tanto essa daqui do Kb, como essa daqui pro Ka. Então é uma maneira prática, mas você pode resolver também usando aquele mecanismo do início, do reage, do equilíbrio da reação. Mas eu posso calcular a constante de equilíbrio de um monoácido fraco, só é pegar o grau de ionização dele ao quadrado e multiplicar pela sua molaridade. Bem como o Kb, que seria esse K básico aqui. Então, muito cuidado com o equilíbrio de ácido. É o mesmo raciocínio que a gente trabalha no equilíbrio, só que agora vai envolver aí íons. Então, ó, eu tenho que ter cuidado com a atomicidade, por exemplo. Eu tenho um ácido sulfúricozinho aqui, ó, H2SO4. Como seria isso daqui? Vai dividir aqui no hidrogênio. Então, são 2 hidrogênios, vai ficar 2H+, mais, repete o resto, SO4 menos 2. Como seria o Ka aqui? Tá vendo? Ó, envolveu o coeficiente, é só fazer isso. H+ elevado ao quadrado vezes SO4 menos 2 dividido por H2SO4. Eu consigo calcular. Se tiver esses valores, eu acho o valor da constante, que eu posso chegar a valores semelhantes. São valores muito pequenos, porque a gente trabalha na fisiologia, por exemplo, com ácidos muito fracos. Então fica essa dica no equilíbrio iônico inicialmente. Então a gente viu agora, nessa aula 1, o equilíbrio que eu posso trabalhar para o ácido e o equilíbrio que eu posso trabalhar para a base. Então eu posso trabalhar tanto o ácido como posso trabalhar tanto a base. Esses mecanismos vai me dar uma tendência natural da força, quem é mais forte, quem é mais fraco, bem como eu posso trabalhar uma série de problemas, né? Ele pode pedir aqui a constante, ele pode pedir o grau de ionização, ele pode pedir a molaridade dessa base. Você consegue responder todos esses questionamentos, ok? Então, até a próxima, pessoal.